Agora estaremos oficialmente dando início à nossa reunião de oração, com exposição também da palavra de Deus. E antes da nossa irmã Sandrinha estar apresentando os pedidos de orações, eu vou passar a palavra para o menino Fagner. Ele vai falar para a gente o Salmo 23, o verso 1. Fala aí, Fagner. Mesmo? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Irmã Sandrinha, passa a palavra para a irmã, está fazendo essa oração. Amém, irmãos. Então vamos orar. Vamos falar Amém. com o nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, o glorificamos, ó Deus, nesse dia tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos deu essa oportunidade, Pai, de ter mais um dia de vida. Senhor, nós trabalhamos, nós voltamos, estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos sustentou. Te louvo e te agradeço, Pai, pelo teu amor. Te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, pela graça, Pai, que nós não merecíamos, mas o Senhor, pelo teu amor, Pai, infinito, nos alcançou. Te agradeço, ó Deus, pela misericórdia que se renova cada manhã nas nossas vidas, e é por causa dela que nós não somos consumidos, ó Deus. E eu te louvo, Senhor, como nós somos gratos, Pai, por essa oportunidade de poder estar juntos, Senhor, nessa noite, aprendendo da tua palavra e podendo, Pai, juntos, Senhor, falar contigo. Pai, agora eu coloco no teu altar santo, Pai, os pedidos de oração. Senhor, a dona Zefa, Pai, primeiro a dona Lourdes, ó Deus, que pediu pela vida do Miguelzinho, Senhor, de 7 anos. Pai, visita essa vida, Senhor. Pai, que tu possas entrar com poder e glória, visitando, Senhor, colocando a tua mão santa, Pai. Nós não estamos aqui para determinar nada, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, Pai, para solucionar os nossos problemas, para curar as nossas feridas, Senhor. Que tu possas visitar com poder e glória a vida do Miguelzinho e a vida da dona Lourdes também, que pediu essa oração. Pai, agora colocamos no teu altar santo essa família maravilhosa, que é da dona Zefa, seu Isaías. Pai, eles pediram humildemente, Pai, para ti, o nosso Pai querido, que o Senhor visitasse com poder e glória a sua família, Pai, com conversão. Oh, Senhor, não tem pedido melhor que esse, Pai, de salvação pela casa. Pai, visita com poder e glória os corações, Pai, dessas famílias, desses familiares. Pai, entra com a tua mão poderosa, Senhor, tirando o coração de pedra e trazendo um coração de carne ali, Pai, sujeito à tua vontade. Pai, também coloco, Senhor, a vida do Mateuzinho, Pai, uma porta de emprego. Senhor Jesus, o Senhor tem feito as maravilhas, o Senhor tem sustentado a vida dele, cuidado, Pai. E ele está aqui, mas que ele possa, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, ficar firme contigo, Pai. Ter um coração sensível a ti, ó Deus, a ser movido por ti, Senhor. Trata aquele coração no nome santo do Senhor Jesus. Colocamos no teu altar santo de amor a vida do seu Elias, Pai, que agradece, Senhor, pela cura da sua irmã, Senhor, que o Senhor está tratando, né? O Senhor tem cuidado, mas está melhorando, e nós louvamos por isso. Ele reconhece a tua mão santa na vida dela. Pai, colocamos a vida do Renan também, Senhor Jesus. Eu não sei o que ele está passando, mas o Senhor é o Deus que tudo sabes. Colocamos no teu altar de graça também. Seu Elias pediu também pela sua família, Pai. Visita com poder e graça os familiares do seu Elias. Pai de amor e Pai de graça, a Jaqueline, ó Deus, ela pediu pelo um bem tão precioso que é o seu casamento. Pai, quantas pessoas, Senhor, não tem dado valor, Senhor, para esse princípio tão maravilhoso que é o casamento, que foi constituído
pelo Senhor. Ah, Jesus, venha estar cuidando, Senhor, venha estar sendo o cordão da terceira dobra, Pai, naquele casal. Ô, Senhor, sustenta ali esses casamentos, não só o dele, mas os nossos também, ó Pai. Visita a sua família e visita o culto ao qual ela está indo também, ó Pai. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. E agora, Pai, peço a Ti pela tia Maria que se encontra aqui em casa. Pai, ela também está, Senhor, tomando os remédios, Pai, está com infecção de urina, mas que o Senhor é poderoso, Pai, para entrar, Senhor, na saúde da tia Maria também, abençoando, Pai, os remedinhos que os médicos já passaram, ela já foi medicada, mas que o Senhor venha com a sua intervenção, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Pai, vem visitando com poder e graça também a vida do Vanderly e da Vânia. Tia Maria tem rogado, Pai, todos os dias, tem derramado lágrimas, Senhor, pela vida deles, mas que o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor, não tem Deus igual ao nosso Deus. Tu podes, Pai, promover na vida deles o milagre da cura, Senhor. Venha tratando, Pai, com teu poder e a tua graça, a vida do Vanderly e da Vânia, Pai, na saúde, Senhor Jesus. E em relação a mim, eu só tenho que agradecer, Pai, pela vida do meu esposo, que já chegou do serviço, Senhor, está descansando, ser com ele, Pai, que logo ele vai ouvir a palavra com a gente também. A Sarinha, Senhor, muito obrigado pela minha filha, Pai, pelo Riquinho que também está aqui em casa, Pai, abençoa essa criança, Senhor Jesus, que ele possa crescer, Pai, entendendo que há um princípio de tudo, que é o Senhor, e que quando ficar mais velho, ele não venha desviar, Pai, da tua santa palavra. Enquanto a mim, Senhor, me ajude, Pai, a ser cristã cada vez mais. Senhor, me ajude a estar com meu coração voltado para Ti e fazer a Tua vontade, Pai. Oh, Senhor, sei como é difícil, Pai, viver a carreira, continuar a carreira cristã, mas o Senhor é o que nos sustenta, é o que nos dá força. Então, nos ajude, Pai, a ser servos do Senhor. Cada um de nós aqui do grupo, Pai, está com os olhos fitados no Senhor. Pai, peço a Ti também pela vida do pastor Idme, Pai, que está aqui, Senhor, e vai ficar nesse período, Pai. Sustenta o Teu servo, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. E a nossa pastora, Pai, que está na viagem, Senhor, mas o Azaf, ó Pai, ser com eles, meu Deus, o William, perdão, irmãos, pelos seus filhos que estão com ela também. Guarda, Pai, guarda os motoristas, Senhor, os passageiros, e que dê tudo certo, que a Tua mensagem seja levada aonde ela for também. Assim nós oramos, engrandecido, Senhor, o Teu santo nome, e pedindo perdão pelos nossos pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe. Então, hoje vocês vão dormir mais cedo, viu? Porque quem vai estar trazendo a palavra aí serei eu, tá bom? E hoje vamos dar continuidade no livro de João. Hoje estaremos meditando no capítulo 6. Capítulo 6 de João, que trata sobre a multiplicação de pães e peixes, que é uma passagem muito conhecida, tanto por crentes como não crentes, é bem conhecida. Vamos estar iniciando a leitura. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André,
irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos. Eterno Deus e bom Pai, Senhor, neste momento, apresento a Ti, Senhor, esta reunião de oração, este momento agora da exposição da Tua palavra, Senhor. Pai eterno, que o Teu Espírito Santo possa estar direcionando para onde o Senhor quiser, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, fale aos corações segundo a multidão das Tuas misericórdias, Senhor. Eterno Deus, isso eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós estamos estudando, meditando no livro de João, desde o primeiro capítulo até aqui e até o final do livro de João, nós iremos ver bastante que a intenção, o objetivo de João é de mostrar ao seu leitor, a todos aqui, a divindade de Jesus Cristo. A intenção dele é mostrar que Jesus Cristo, ele é o Messias, é o Filho de Deus. E antes de entrarmos diretamente aqui no texto, vamos lembrar que na Bíblia tem registrado uns 35 milagres que Jesus realizou. Ele realizou muito mais que isso, mas na Bíblia tem isso. E João escolheu 7 milagres que também são chamados de sinais. Lembram? Sinais? A gente conversou a respeito disso. O sinal, ele quer dizer o quê? Ele aponta para algo. Vamos pegar uma placa de trânsito. Você está indo para a praia. Aí você vê a placa, praia a 30 quilômetros. Aquela placa está sinalizando, está apontando para você que a praia está a 30 quilômetros. Ou seja, aquela placa não é o lugar onde você está querendo ir. Ela apenas está direcionando você para o lugar que você quer ir. Semelhantemente, os sinais. Esses milagres aqui que João escolheu para poder estar mostrando a divindade de Jesus. E a gente viu lá o primeiro, que foi da água, né, transformada em vinho durante uma festa de casamento. O segundo foi a cura do filho do oficial do rei. O terceiro foi a cura de um paralítico. Então, se a gente ver aqui, ó, no verso 1, vai estar falando o comecinho aqui, ó, depois destas coisas. Só para a gente entender o contexto, o porquê que João colocou isso aqui, ó, depois destas coisas.
Depois da cura do paralítico, até chegarmos aqui na multiplicação dos pães e peixes, passou aproximadamente uns 6 meses. E nesse intervalo, nesse interim, Jesus, ele havia enviado seus discípulos, ele reuniu seus discípulos e separou eles em dupla e mandou eles para uma missão evangelística. Mandou para cidades ali vizinhas, falou, vai lá, prega que o reino dos céus é chegado, que eu estou por aqui. Aí Jesus mandou, vai lá, vai onde tem judeu. E os discípulos foram. Eles foram para essa missão e haviam retornado. Estavam com Jesus, estavam ali fazendo o feedback. E os discípulos haviam retornado dessa missão evangelística e também tem outro fato que Jesus, ele havia recebido a notícia da morte de João Batista. Lembram de João Batista? Lá no capítulo 1, quando vimos, João Batista anunciava que o reino dos céus estava próximo, que o Messias estava chegando, ele pregava o batismo de arrependimento, foi ele quem batizou Jesus no Rio Jordão. Esse João Batista, que aliás era primo de Jesus. E Jesus recebeu a notícia que João também havia sido morto pelo governador Herodes Antipas. Cortou a cabeça de João Batista. E esse Herodes Antipas também, ele estava na cabeça dele que o João Batista havia se reencarnado em Jesus. Ele estava achando que Jesus era o João Batista reencarnado. Então, esse é o cenário. Os discípulos retornaram dessa missão que Jesus havia enviado. Jesus recebeu a notícia também da morte do seu primo. E Jesus está ali juntamente com seus discípulos. E Jesus decide o quê? Vamos para um lugar deserto. Agora, com as minhas palavras, né? Imagino que Jesus queria ir para um lugar deserto para poder se organizar, ver a estratégia que ia traçar ali para poder fazer as demais coisas, né? E eles estavam ali na cidade e Jesus se programou para poder ir para esse lugar deserto. Porém, não saiu exatamente do jeito que Jesus ali queria, né? Esse momento de privacidade com os seus discípulos. A gente vai ver isso no verso 1 e no verso 2. Ó, no verso 1 vai estar, depois destas coisas, foi todo esse relato aqui que eu acabei de falar, né? Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E no verso 2, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Essa multidão que estava seguindo Jesus, essa multidão já estava de olho em Jesus desde quando os discípulos haviam retornado. E vazou a informação que Jesus estava querendo mudar de local, né? Quando Jesus foi, a multidão ali já ficou sabendo, ó, já foi na frente, para opa, já vou na frente para poder pegar um lugarzinho VIP lá para onde Jesus está indo com seus discípulos. E essa multidão foi na frente. E quando Jesus e os seus discípulos chegaram no local escolhido lá por Jesus, né, se depararam com uma grande multidão. Veja que não é uma multidão. A Bíblia fala uma grande multidão, então era muita gente. E a maioria daquelas pessoas que estavam ali, elas já haviam presenciado os milagres que Jesus havia realizado. Mas uma coisa que cabe salientar, esse milagre, esse sinal, essa passagem aqui da multiplicação dos pães e peixes, esse é o único milagre, é o único sinal que está registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e no livro de João. É o único que está registrado nos 4. Então, ó, lá em Mateus e Marcos também vai dizer que quando Jesus ele chegou e viu essa grande multidão, a reação dele foi que ele se compadeceu.
se compadeceu. Embora cansado, teve o seu plano ali, de certa forma, frustrado, né? Porque ele queria ter um momento a sós com seus discípulos. E daria até para compreender se Jesus falasse para toda aquela multidão: o pessoal, por gentileza, ó, já realizei bastante milagre, meus discípulos retornaram aí de viagem, a gente precisa conversar, a gente está precisando de um momento aqui a sós, estou precisando, né, dar uma recarregada na bateria. Seria compreensível se ele falasse: ó, daqui 2 dias eu atendo todo mundo. Mas não. Jesus, ele nos dá um exemplo que o mais importante não é o nosso descanso, os nossos planos. Não, não. O mais importante, a prioridade são as pessoas. E Jesus, ele sabia que aquelas pessoas, elas estavam ali em busca de uma cura, né? A cura da sua doença. Estavam atrás de uma solução ali para os seus problemas, né? Uma solução imediata para os seus problemas. Eles não estavam ali reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador. Não, não. Eles queriam a cura das suas enfermidades. Era isso que eles queriam. Eles não estavam ali compreendendo a grandeza daquele momento ali, né? Eles estavam com o Filho de Deus diante deles ali, e mesmo assim eles: não, quero um milagre só. Ah, Senhor, cura meu caroço aqui no pescoço, cura minha perna, volta a minha visão. E mesmo assim, essa multidão, e olha que eram judeus, né? A maioria eram judeus, eles tinham conhecimento da Escritura, sabiam das profecias, só que ainda assim eles estavam só atrás do milagre. Somente isso. E se a gente pegar hoje o cenário atual de muitas igrejas, a gente vai ver que não é muito diferente. Não é diferente. Acho que muitos aqui devem conhecer, quem não conhece aí, pessoas que vão para a igreja, a gente vê na TV, tanto de igreja aí que fica aí pregando um Cristo bonzinho, um Cristo que vai multiplicar a sua conta bancária, um Cristo que vai te curar se você fizer tal coisa, um Cristo que vai trazer a pessoa amada para você. Não presta um culto com honra a Deus. É mais uma ofensa mesmo à santidade de Deus. São muitos lobos aí em pele de ovelha que fica só pregando heresia. Então, fuja dessas igrejas, desses pastores, desses homens aí que fica falando que você vai prosperar, que sua conta vai ficar gorda lá no banco. Não, fuja disso aí, porque o evangelho não é isso, não é isso. Mas dando continuidade, em Mateus e Marcos, também vai dizer que Jesus, ele se compadeceu, mas ele ensinava. Ele ensinava e também curava os enfermos. Aqui mostra o amor. Mostra o amor, a misericórdia, a compaixão que Jesus teve por aquela multidão. Mais uma vez, ele sabia que aquela multidão estava lá só em busca de milagres. Ainda assim, ele ouviu, ele falou, ele ensinou, ele curou diversos enfermos, mesmo estando cansado. Estava cansado, sobrecarregado. Imagina, uma multidão o tempo todo seguindo, querendo um milagre. E a Bíblia também vai dizer que eles não tinham tempo nem de comer. Jesus e os discípulos, malemar, eles se alimentavam. Não tinham tempo. A multidão era o tempo todo em cima deles. O que a gente pode tirar disso?
Nós às vezes não queremos nem ouvir nossos irmãos. Nem queremos ouvir nossos irmãos. Às vezes um irmãozinho chega perto da gente, quer conversar, quer desabafar, quer falar o seu problema pra gente. Às vezes ele nem quer que você dê a solução para ele. Não, ele quer falar, ele quer pôr para fora aquilo. Só que a gente não tem essa sensibilidade para poder querer ouvir o nosso irmão. No metrô acontece diversas vezes. Às vezes vem pessoas, normalmente são idosos, na maioria das vezes, né? Pergunta: como é que eu faço para ir em tal lugar? Vai por aqui, ó, vira ali. Tá bom, meu filho. Aí começa a contar a história da vida, nem perguntei nada, aí começa a falar da vida, aí começa a falar dos problemas. Santo Deus, tem misericórdia. Não, mas Deus sabe de tudo. E a pessoa fica falando. Eu sei que ele não quer a solução ali, ele quer conversar, ele quer alguém ali para dar um pouquinho de atenção para ele. E às vezes a gente não tem isso. E isso, meus irmãos, acontece até na igreja, né? Às vezes a igreja fica preocupada também em fazer muitas programações, eventos, construir templos. Isso tudo é válido. Tudo isso é válido. Mas a prioridade não tem que ser o evento ou a construção ali do templo. Não, a prioridade tem que ser as pessoas. Atender a necessidade da pessoa. A gente tem que manifestar esse amor, essa empatia, essa compaixão, essa misericórdia pelo nosso próximo. E o pior de tudo, isso pode acontecer no nosso lar. Pode acontecer. Constantemente peço para Deus, porque acho que eu sou um exemplo disso, porque o homem é mais razão, mulher é mais emoção, isso é fato, né? E às vezes o que é um problema para a mulher, de repente para o homem não é. E nós devemos ter essa sensibilidade para poder tratar dos problemas, aprender a ouvir. E nossos filhos? Como é que estão nossos filhos? A gente está dando ouvidos a ele? Estamos ensinando? A gente sabe o que está afligindo o coração deles? A ansiedade, o desejo deles? Por curiosidade, eu pesquisei em um site lá, chama Agência Brasil, e lá falou que a taxa de suicídio entre jovens é de 9.954 casos de suicídio de jovens teve nesse ano passado. E muitas das vezes isso pode ser revertido apenas você ouvindo o seu filho, conversando com o seu filho, orando pelo seu filho, intercedendo pelo seu filho. E nós possamos colocar em prática o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos estar dando continuidade na leitura, no verso 4. O verso 4 vai estar falando: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Tudo que está na Bíblia tem um porquê que está escrito ali, o porquê que o autor quis registrar este fato. Isso aqui também tem um porquê. Nós veremos isso mais para frente, nos versos adiante, lá para o final, eu vou estar voltando aqui e nós iremos entender o porquê disso. E no verso 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão
para receber cada um os seus pedaços. Aqui nessa parte, Jesus, ele viu que tinha uma grande multidão ali. E ele já sabia o que iria acontecer. Jesus já sabia. Mas ele queria fazer um teste. Ele queria fazer um teste com um de seus discípulos, que se chamava Filipe. Então ele chegou no Filipe e perguntou, né? Ô Filipe, onde que a gente pode comprar pão, né? Não tem nenhuma padaria perto aqui. Como é que a gente vai fazer? E o Filipe aparentando ali, né? Ser bom de matemática, aparentando não, sendo bom. Sendo bom de matemática, ele falou, ó, nem com 200 denários a gente conseguiria comprar pão suficiente para todas essas pessoas. Cada um ia pegar um pedacinho só e não iria saciar. Um denário era a moeda corrente da época, né? Um denário era equivalente a um dia de trabalho. E em seguida o texto vai dizer: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Nessa parte, Jesus, né? Ele recebe o André, que o André já traz uma informação nova, né? Fala, ó, tem um rapazinho aí que tá com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães de cevada, não era nem o pão de trigo, era um pão de cevada que era de qualidade inferior. E peixinho, provavelmente, devia de conserva. Era a marmitinha do rapazinho, né? E esse rapazinho entregou ali pro... Jesus pediu para que trouxesse, né? Vamos dar continuidade no texto ali, ó. Quer ver? Aí Jesus disse, né? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Aqui nessa parte, lá em Lucas, né? Em Lucas, aqui em João não tá registrado, mas em Lucas, quando chega nesse momento aqui, em Lucas vai dizer que Jesus, após ouvir os discípulos, ele instrui que organize a multidão, em grupos de 50. Lembrando que ali o grupo tinha 5.000. Tinha 5.000. E Jesus fala, ó, organiza lá os grupos de 50 em 50 para poder estar fazendo essa distribuição. Isso nos passa o quê? Que a organização, o planejamento nas coisas é necessário. Imagina se uma multidão dessa, todo mundo faminto, maioria sem dinheiro, porque Roma estava roubando, taxando todo mundo sem dinheiro ali. O pessoal passava fome mesmo. E aí Jesus estava no lugar deserto ainda, foram para lá. E agora imagina, ali estava prestes já para acontecer esse milagre, né? Como a gente vai ver. E se não tem uma organização, Jesus faz ali o milagre, aí tem aquele monte de pão, aquela multidão vem com tudo para cima para poder pegar o pão. É triste ver pessoas com fome. Aí quando vê o alimento, misericórdia, pessoa pisoteando uma a outra, cada um por si. Então, a gente vê que as coisas de Deus, ela deve ser tratada com zelo, de forma organizada. A gente sempre tem que pedir, tem que orar, pedir a direção para Deus, para ver como é que a gente vai estar fazendo as coisas. Não é achar que as coisas vão cair do céu, sua mente vai ser iluminada do nada sem você estar buscando, sem você estar se planejando. Até para eu poder trazer esta breve mensagem aqui para vocês, tive que meditar bastante, orar, buscar e ver uma fonte aqui, escuto uma pregação ali.
vê um estudo bíblico acolá e vamos lá, e vamos fazendo. Tem que ter uma organização. E tem até outro ponto, ó. A gente se organizando, eu queria deixar esse ponto aqui, né? Para a gente se organizar na nossa vida financeira, meus irmãos. Porque eu vejo que tem muitos colegas, até parentes mesmo, que o fato da desorganização financeira, isso acaba atrapalhando a nossa adoração a Deus. Atrapalha, que você fica preocupado com conta, com dívida, com aquilo, isso atrapalha até a sua vida conjugal. Então, que tenhamos uma organização. Isso vai evitar inúmeros problemas. Voltando ao texto, no verso 10, vou abrir minha Bíblia aqui. O Bruno vai colocar na telinha aí para nós. No 10, Jesus fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Esse número de 5.000 não é 5.000. A Bíblia está mostrando ali só os homens, mas também haviam as mulheres e as crianças. Então, provavelmente esse número passou de 15.000 fácil. Fácil, passou de 15.000. É que na cultura judaica era registrado somente os homens, né? E no verso 11, então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Jesus, ele deu graças, mesmo sendo pouco. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus ainda deu graça. E a gente? A gente está tendo o costume de acordar, vai tomar o café da manhã ali, dá graças a Deus pelo seu café da manhã, pelo seu pão, vai almoçar, agradece a Deus ali pelo seu alimento, pede para Deus abençoar, ir ao encontro daqueles que não têm o alimento na sua mesa, ou a gente está, tipo, os animais, só nos instintos primitivos, comendo sem agradecer a Deus, comendo, olhando para o celular, não sente nem o sabor da comida, né? Vamos nos atentar a isso, porque o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele deu graça, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer pela família, como foi orado, como foi pedido, né? Também a família. Vamos agradecer pela nossa família. Vamos agradecer pela esposa, a esposa pelo esposo, pelos filhos. Vamos ser gratos a Deus. Tudo isso é graça de Deus e a gente deve reconhecer e agradecer a Ele. Essa passagem também faz uma conexão ali, né, com Moisés, na época quando Moisés tirou o povo lá do Egito, que estava ali no deserto, e Deus estava provendo o maná para eles. E Deus estava ali sustentando. Aqui Jesus mostra semelhante também, né? O povo está no local deserto e Jesus proveu alimento. Porém, é Jesus quem faz ali o milagre. Isso também mostra que Jesus, ele não está se equiparando com Moisés. Jesus é superior a Moisés. E os judeus, eles tinham essa noção. Os judeus, eles estudavam, conheciam o Pentateuco, os escritos, né, dos profetas. E prosseguindo, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Vejam que Jesus multiplicou ali 5 pães e 2 peixinhos para uma vasta multidão ali, mais de 15 mil pessoas. Porém, não é o fato de que Jesus multiplicou, que teve aquela grande fartura, que também ia desperdiçar comida. Não. Desperdiçar comida, desperdiçar alimento, desperdiçar recursos que Deus nos deu, é pecado, meus irmãos. A gente não pode desperdiçar, não. Alimento, não. Se não vai aguentar comer, não coloca. Gula é pecado. Gula é pecado. Então, Jesus ainda falou, vai lá e recolhe. E os discípulos foram lá e recolheram 12 cestos cheios. Essa passagem também nos mostra uma coisa. Sabe? Jesus, ele multiplicou. Porém, quem serviu foram os discípulos. A gente pode se enquadrar nisso. Jesus nos enche e a gente serve. A gente vai aí, ó, vai no trabalho, fala pro colega, tá numa condução, fala também, tá num parque, tá ali no momento de diversão, já é oportunidade também. Se não tem oportunidade, que a gente cria oportunidade, então, mas nós devemos servir, nós que vamos servir, a gente vai servir. E o nosso cesto ainda vai transbordar e vai voltar cheio. Não é porque a gente vai estar servindo e que vai acabar para nós, não. A gente vai continuar cheio ainda. Então a gente tem que levar a mensagem, tem que levar o evangelho. Nós somos esses discípulos de Jesus. Agora, dando continuidade, assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Foi o que eu havia dito, né? Mesmo após todos se alimentarem ali, ainda sobraram 12 cestos. Aí continua. Vendo, pois, os homens os sinais que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. No 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Essa parte é a que faz conexão lá no verso 4, anteriormente, que João colocou, que era a Páscoa. A Páscoa estava próxima. O porquê? A Páscoa, como os irmãos bem sabem, é a celebração da passagem, da saída, da libertação do povo judeu da servidão ali de Faraó. E a Páscoa trazia um sentimento para eles de que o Messias estava próximo, de que o Messias chegaria para poder libertá-los. Só que eles estavam aguardando um Messias diferente. Eles estavam aguardando um Messias guerreiro, um Messias político, um libertador que iria tirar eles ali da servidão de Roma. Como os irmãos bem sabem, Roma dominou ali e eles estavam sofrendo bastante nas mãos dos romanos. E após eles virem esses milagres, principalmente esse milagre, eles falam: não, esse é o Messias. Esse é o Messias, vamos colocá-lo como um rei. Ele vai tirar a gente dessa servidão aqui de Roma. Vamos proclamar ele como o nosso rei. Só que isso seria uma desonra, né? Uma falsa honraria para o nosso Senhor Jesus, porque o plano dele não era esse. O Bruno vai colocar na tela para nós, em João mesmo, no capítulo 18, no verso 36,
no verso 36, Jesus, ele diz qual que é o reino dele, né? Ó, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus, ele não estava aqui para libertar os judeus ali da servidão de Roma. Imagina se aqueles homens conseguissem colocar Jesus ali como rei e fosse para cima de Roma. Tá ali, 5.000 homens. Aí tem as mulheres, tem as crianças. Ah, vamos proclamar ele rei, vamos lá para cima de Roma. Roma era uma máquina de guerra. Roma devastou. Roma dominou a Europa, a Ásia, dominou quase o planeta todo ali no auge deles mesmo. Então, todo o plano salvífico aí da graça cairia por terra. E Jesus sabia da intenção deles. Por isso que Jesus, ele sabia dessa intenção, ele pegou e se retirou. Ele se retirou e foi. Depois vai dizer que ele subiu o monte lá para poder orar. Veja que primeiro o povo, ele queria um Messias para poder curar as suas enfermidades. Queria para poder satisfazer as suas preocupações, né, imediatas, até mesmo a sua fome. E agora eles querem um Messias para poder resolver os seus problemas políticos. A multidão estava ali atrás disso. E com base nisso, meus irmãos, já está encerrando. Com base nisso tudo, eu queria trazer uma reflexão. Jesus, nesse milagre, ele estava mostrando que ele é poderoso. Jesus, nesse milagre aqui, ele está mostrando que ele é o pão da vida. É ele que nos dá o alimento espiritual, a vida espiritual. E eu vou deixar essa reflexão, essa pergunta. E você responde para você mesmo. Eu abri aqui para o cachorrinho sair, senão vai ficar latindo. Aí você responde no seu coração. Nós estamos seguindo a Jesus. Por quê? Porque queremos a cura de uma doença? Nós estamos seguindo a Ele para ter uma vida com mais conforto? Com mais dinheiro? Estamos seguindo a Jesus para quê? Para ter uma esposa? Ter uma pessoa ao seu lado? Estamos seguindo a Jesus porque a gente acha que a sua ética, a sua moral é boa filosofia de vida? Ou estamos seguindo a Jesus porque queremos agradar pai, mãe, parente, colegas? Porque se estivermos seguindo a Jesus por esses motivos, apenas por esses motivos, infelizmente a gente vai estar na mesma condição que aquela grande multidão, que queriam apenas um Jesus Cristo para resolver as suas questões terrenas. Estamos comparando o Senhor Jesus Cristo a um Papai Noel, só para realizar nossos desejos. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus.
É o Filho de Deus que foi enviado aqui ao mundo, que morreu, tomou sobre si os nossos pecados. E todo aquele que crê nele, ele morreu, que ele ressuscitou e voltou e está à destra de Deus Pai. E que um dia ele voltará para julgar vivos e mortos. Esta é a honra que a gente deve prestar a Jesus. A gente deve reconhecê-lo como Rei. Que tudo que foi criado, foi por ele, por meio dele, e todas as coisas se fizeram. Que hoje possamos dar ouvido ao que a palavra de Deus está dizendo. A volta do Senhor Jesus está breve. Os sinais estão aí, cada vez mais se intensificando. E é tempo de decisão, meus irmãos. É tempo de decisão, nada de ficar em cima do muro, porque aquele que é o pão da vida, somente ele que pode nos dar vida espiritual. Ele mostrou seu poder para mais de 15 mil pessoas. E ainda assim, eles não entenderam que Jesus veio para nos dar a vida espiritual. E eu concluo agora com essa pergunta: por que você está seguindo a Jesus? Pense nisso. Deus abençoe a todos. Foi essa breve mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer a todos. Eu vou pedir para nossa irmã Fofura ali, ó, que está nos ombros do seu amado esposo, está fazendo essa última oração aqui de agradecimento para nós. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais um dia, por mais essa noite, pelo alimento, a paz que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Deus, por cada lar representado aqui nessa reunião de oração, por cada família, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem sustentado. Até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou. Ó Deus querido, obrigado, Pai, pela vida do irmão José, que trouxe essa palavra tão maravilhosa, Pai, que muito falou aos nossos corações. Ó Deus, e que essa palavra lida não fique somente na teoria, Pai, mas sim na prática, Pai. Que a cada dia, Senhor Jesus, nós possamos estar te louvando, lendo a tua palavra, te engrandecendo, Pai, e te dizendo o quanto tu és bom, Pai. O tempo todo o Senhor é bom. Ó Deus querido, obrigado, meu Deus, por cada vida, Pai, que ouviu essa palavra hoje. Ó Deus querido, que fique gravado em nossos corações, Pai. Ó Deus querido, obrigado, meu Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. O Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, Pai, e nos colocou na tua maravilhosa luz. Ó Deus, sabemos nós, quando o Senhor vir buscar a tua igreja, nós sabemos para onde nós vamos, Senhor. Ó Deus querido, eu creio que todos esses milagres que Jesus fez no passado, Ele continua fazendo hoje, Pai. Basta a gente pedir e crer e esperar, Senhor. Ó Deus querido, quantos milagres Jesus tem feito em nossa vida, muitas das vezes a gente nem sabe, porque muitas vezes a gente é humano e muitas vezes a gente só queremos ver coisas grandes e Deus age nas mais pequeninas coisas.
Ó Deus Santo, como é bom te louvar, te engrandecer e te servir. Se eu, Josefa, soubesse que era tão bom, Pai, andar contigo, eu já tinha nascido te conhecendo, Pai. Porque é muito bom, Deus, mas é tudo ao seu tempo. Ó Deus Santo, eu sou grata por tudo, Pai. Até mesmo ao meio, as tribulações, a prova, muitas vezes as lágrimas, mas o Senhor está ali na luta, o Senhor está na prova, e a tua palavra fala: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Ó Pai, abençoa cada lar representado aqui nessa noite. Eu não sei a necessidade que eles estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe até melhor do que eles. Se for doença, o Senhor esteja curando, porta de emprego, o Senhor esteja abrindo, relacionamento, Pai, o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, colocando união e tirando todos os empecilhos da vida dos casais. Ó Deus querido, abençoa filhos, netos, família, Senhor Deus. Essa família do nosso Deus. Ó Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê uma noite de descanso e de paz. Coloca teus guarda, Pai, nos nossos portão, nas nossas portas, nossa janela da nossa família, livrando do mal, Senhor, e nos ensina a cada dia, Pai, a te servir em espírito e em verdade. Muito obrigado, meu Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tudo isso eu te peço e já te agradecendo. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida de todos